tu é o head da América Latina da Acer, né? Mas eu tenho certeza que esse não é o teu primeiro cargo, cara. Me conta brevemente aí como é que foi a tua história para chegar nessa posição, que é uma puta posição legal, cara. Não é? Pô, a Acer é legal. Eu tava te contando antes da gente, no outro dia que você veio aqui, que, porra, eu tenho aquele monitor que eu te contei lá, eu tenho dois dele, na verdade, um tá aqui em cima. Porra, um monitor que eu comprei em 2016, 2017, eu uso ele até hoje. O que eu quero dizer com isso? Produto bom, né? A Acer é reconhecida como um produto legal, marca de computador, notebook da minha esposa é Acer e tal, monitor, computador mesmo, ou seja, puta posição legal, mas tu tem uma história para chegar aqui, né? Como é que foi para tu? Olha, eu acho que começou na época de faculdade, quando eu tinha 16 anos de idade, né? Eu entrei na faculdade de engenharia, sou mineiro, né, de Belo Horizonte, e aí comecei na faculdade de engenharia e despertou o interesse ali, e a oportunidade, naquela época era muito difícil, tinha que pagar a universidade, você tinha que realmente trabalhar fora da faculdade para conseguir pagar, né? Que época? E isso foi em 88, né? 88. Eu tinha E 3 anos de irmã. Desculpa. Mas eu entrei cedo, Tá bom. então nessa época aí eu comecei realmente a pesquisar e tentar entender, porque na faculdade todo mundo falava de computador, aquele negócio para mim era um negócio ainda meio embrionário, algo novo, Ah, sim, pô. né? 88, qual que era o computador dessa época aí? Era o XT, o 286, né? Tá. Tava migrando ali, o 286 já era chique, e Aham. aí tava lançando o 386, Já né? tinha Windows? Já tinha uma versão do Windows, É, você estava ali com a versão, se eu não me engano, 3.0 ou tá. 3.11, alguma coisa assim, entendeu? Aham. É uma versão de entrada do Windows, né? Que depois foi evoluindo, mas já tinha o Windows. Que aí tu ligava o computador, ele caía no DOS, que você editava o Isso. autoexec.bat, né? E Olha aí lá, ó, tá vendo? Você não tinha 2 anos, não, você tá não, mas enganando é a que idade, hein? eu fui mexer com isso lá para 96, alguma coisa É, assim, que a minha tia me deu, eu te contei, ela me deu é. um 486 DX4, que Ah, na época você era já era chique, você animal, já era chique, esse já tinha uma performance muito boa. Então, nessa época de faculdade, eu comecei em engenharia, surgiu a oportunidade de aprender, eu tive que aprender a montar o computador, né? Então, naquela época era muito difícil, porque tinha uma reserva de mercado muito grande, e você comprava a Verdade. peça de quem tinha as peças e tentava montar era igual um Lego, né? Mas só que um Lego que às vezes funcionava, às vezes não Aham, funcionava, né? Às vezes você tinha que usar uma borracha para passar na memória ali, para tirar aham. o excesso de resina, as placas. Quanto de memória? Ah, aquela época era muito chique, entendeu? Você tinha 32K, 64K, e você ia subindo. Aí começou a aumentar um pouco mais, né? Aí começaram os computadores 32 mega, 64 mega, Uhum. né? Aí usava o Mas Main Maker para jogar Aladdin, pelo menos na minha época. e assim, era um computador que fazia sucesso, porque os softwares daquela época eram softwares diferentes, alguns não tinha nem interface gráfica, né? Uhum. Tava começando a parte de interface gráfica. Você tinha também muito monitor de fósforo âmbar, fósforo verde, o Fósforo âmbar eu colorido, acho que eu nunca vi, já vi verde. o colorido era muito caro, né? E aí você tinha, começando ali, monitor de 14 polegadas, tinha até menor, né? O monitor de 14 polegadas era o máximo, tudo tubo, né? Ninguém Aham. falava em LCD. E comecei com essa história de montar computadores e tudo na faculdade. Daí eu comecei, falei, bom, esse negócio está dando certo, vamos abrir uma empresa. 17 para 18 anos eu abri minha primeira empresa, fui ser empreendedor, e aí além de montar computadores, eu também comecei a fazer redes, né? Tá. O início da rede Ethernet e tudo, então prestava serviço, né, fazendo Garotaço. rede. Tinha 17, 18 anos, ali Cara. estava achando ótimo, né? Aham. Estava adorando a vida ali de empreender. Passado essa fase do empreendedorismo, né? Essa primeira empresa não deu certo, mas foi um aprendizado fantástico. Aí aprendi muito e comecei a trabalhar como executivo, né? Fui para uma empresa em Minas, trabalhava na parte de manutenção de redes, sistemas. 97
eu peguei e vim para São Paulo, mudei para São Paulo, trabalhava já numa distribuição, e aí aflorou a mistura de tecnologia com vendas, com a parte de estratégia, com a parte de produto. Eu sempre gostei muito de produto, então isso facilitou muito o conhecimento técnico atrelado à estratégia comercial e tudo que eu sempre adorei, marketing, vendas também. Então foi uma coisa muito legal. E aí comecei a passar pela parte de servidores, a parte de storage, né? Conheci toda essa gama de hardware. A minha carreira foi muito em hardware, né? Apesar de você tem sempre a camada de software junto. E chegou num determinado momento que eu estava numa distribuidora, surgiu a oportunidade de participar de uma empresa que era uma montadora de computadores. Essa montadora de computadores, na época, chegou a ser a quarta maior fabricante de PC do Brasil, que era a Megaware. Então, eu fiquei nessa empresa durante um bom tempo. E nessa empresa foi um aprendizado, porque eu tive a oportunidade de desenvolver design de computador. Então, muitos dos produtos que eram concebidos na empresa, o design era meu. Então, ou seja, mudava a espessura, cores, ajustes, criava as configurações e sempre interagindo com o consumidor, né, que era uma coisa muito legal. Eu ia para vender e o cara falou, olha, preciso de outra coisa, eu voltava, pô, tem que arrumar uma solução. Então isso aí despertou muito essa visão de tropicalizar e criar o produto certo para o consumidor certo, né? Então aprendi bastante com isso aí. Saí dessa companhia, aí fui para um desafio muito interessante, que foi ser vice-presidente de uma empresa de hardware, né? Trabalhei na Positivo, no Paraná, fui ser vice-presidente da área de mobile. Então, Que ano? Isso em 2012. 2012. E aí desenvolvi toda a área de mobile da Positivo, do Isso zero. foi alguns aninhos depois da Positivo estourar com um computador mais popular, Isso, né? isso. A Positivo já vinha com um histórico fantástico aí de computadores, voltado a governo, computador também de entrada e do meio também tinha um domínio muito bom. E aí eles resolveram diversificar, me convidaram para esse projeto, foi um projeto bem legal. Fiquei 2 anos nesse projeto, trabalhando no desenvolvimento da parte de mobilidade. Mais uma vez, foi um aprendizado fantástico, uma empresa muito boa. E Tem a ver uma coisa com a outra? Assim, a tua experiência foi importante para... Foi pelo seguinte, porque se você parar para pensar, naquele momento estava numa transição que as pessoas falavam, olha, eu tenho um celular, o computador morreu. Né? Era discussão. Todo mundo, olha, isso aqui, eu tenho meu celular aqui, eu faço tudo, eu não preciso mais andar com peso, andar com computador. Então, essa era a teoria que todo mundo tinha, que com a performance dos aparelhos, os aparelhos ficando mais potentes a cada dia, as telas aumentando, você não precisaria do notebook. Mas quando eu entrei nesse mundo de mobile, eu conheci assim, a fundo os detalhes, tanto a parte de hardware quanto de software, e me deu ali um background bem interessante para cada vez mais aperfeiçoar na escolha do equipamento e da estratégia para o consumidor, né? Nesse momento, eu morava em Curitiba, mas minha família estava em São Paulo. Eu estava indo e voltando toda semana, então Ficou estava quanto assim... tempo nessa? 2 anos. Eu fiquei 1 ano e meio nessa daí, quase enlouqueci, cara. Então, assim, era tanto voo que eu já não sabia mais né, aonde que eu estava, né? Já perdi a roupa, né? A roupa eu deixei em Curitiba, deixei em São Paulo, né? Já estava ficando difícil.